Olá, turminha! Vocês devem estar se perguntando o que ela está espiando. É porque o ato de espiar tem tudo a ver com a nossa história de hoje. Ficaram curiosos? Então fica aí ligadinho que já já eu volto para contar para vocês essa história. Senhor, hoje eu estou aqui para poder falar um pouco sobre a história da semana passada. Nós estudamos semana passada sobre a saída do povo israelita do Egito. Essa história é um pouco longa, então eu só vou contar a parte das pragas. A primeira praga foi sobre a água, que se transformou em sangue. A segunda praga foi sobre as rãs. A terceira praga foi sobre os piolhos. A quarta foi sobre as moscas. A quinta foi a praga dos animais, que todos ficaram doentes. A sexta praga foi as úlceras no corpo dos egípcios. A sétima praga foi a chuva de granizos. A oitava foi a nuvem de gafanhotos, que destruiu todas as lavouras. A nona, todo o período de dia continuava escuro. Parecia sempre noite. A décima e última foi a pior, a que mexeu mais com o coração de Faraó. Essa última, a décima, foi a que matou todos os primogênitos. Estamos nós, alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar. E aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar. Alô, alô, aqui estamos nós, alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar. E aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar. Voltei! E agora vocês vão entender por que eu estava espiando. Nas últimas aulas, nós temos aprendido sobre o quê? Sobre o êxodo, não é mesmo? Ou seja, a trajetória do povo de Israel, desde a saída do Egito, o momento pelo deserto, até a terra prometida. E nós vimos que isso tem tudo a ver com a nossa história, porque nós também somos peregrinos aqui na terra, rumo aos céus. Então, o povo de Israel, como nós vimos na aula passada, saiu do Egito e ficou ali peregrinando no deserto. Enquanto eles estavam no deserto, o Senhor esteve sempre com eles. Eles viveram milagres e experiências maravilhosas com o Senhor. Mas então, o Senhor pediu para que Moisés organizasse o povo, porque o povo estava crescendo, estavam muito numerosos. E o nosso Deus é um Deus organizado. E aí, será que estamos cumprindo o princípio do Senhor de sermos organizados? Como é que anda suas tarefas, seu quarto? Tem ajudado a mamãe nesse sentido? Preste atenção nisso também. Mas então, como nosso Deus é um Deus organizado, ele pediu para que Moisés separasse o povo. O povo foi separado em 12 tribos, que nós já sabemos que representa os 12 filhos de Jacó. Assim, o povo estava todo organizadinho no deserto. E chegou então o grande momento de conquistar a terra prometida. Mas para isso, o Senhor falou a Moisés e disse para que ele pegasse um representante de cada tribo e mandasse espiar a terra, para ver o que de fato a terra tinha. Moisés assim o fez,
selecionou 12 espias, um representante de cada tribo, e mandou que eles fossem com muito cuidado àquela terra e observasse tudo o que tinha por lá. Então, os 12 espias saíram e começaram, a espiar e a procurar tudo o que tinha na terra. E eles viram que a terra tinha muitas coisas boas. Tinha leite em fartura, tinha mel, tinha romã e tinha frutos maravilhosos. Os frutos eram tão grandes que era preciso 2 homens para carregar apenas um cacho de uva. Já imaginaram isso? 2 homens para carregar um cacho de uva. Mas não foi só isso que os espias viram nessa terra. Eles viram também gigantes. O povo que morava na terra era muito grande. E aí, quando os 12 espias voltaram para falar com o povo, 2 deles, que se chamavam Josué e Caleb, começaram a relatar as coisas boas que tinha na terra e trouxeram então um enorme cacho de uva para mostrar ao povo. O povo logo se alegrou. Mas então, outros 10 começaram a dizer que não tinha como eles entrar na terra, porque tinha muitos gigantes, porque eles seriam derrotados. Vocês acham que o povo ouviu quem? Os 2, Josué e Caleb, ou os 10 medrosos? Pois bem, o povo de Israel deu ouvidos aos 10 medrosos e começaram a chorar e começaram a se lamentar. Mas Josué e Caleb disseram: não entre em desespero. O Senhor, se Ele se agradar de nós, nos dará aquela terra. Nós iremos conquistá-las pela força do Senhor. Mas o povo não quis ouvir a Josué e a Caleb. Antes, se juntaram aos 10 espiões medrosos e começaram a chorar e a reclamar. O Senhor, quando viu aquele povo tão medroso, que tinha visto tantos milagres que o Senhor tinha feito, ficou muito triste com a falta de fé deles. Então, o Senhor falou com Moisés e disse que por causa da falta de fé e da incredulidade do povo, eles não entrariam na terra prometida. Eles iriam ficar no deserto por mais 40 anos. E assim eles iriam envelhecer e ficar no deserto. Mas a sua próxima geração, os seus filhos e os seus netos, esses sim, herdariam a terra prometida. E da outra geração, apenas os 2 que foram fortes e valentes, que olharam com o olhar da fé, Josué e Caleb, entraram na terra prometida. Isso nos faz pensar sobre o que nós devemos ouvir. Se o povo de Israel tivesse ouvido as palavras de fé de Caleb e de Josué, todos tinham entrado na terra prometida, porque o Senhor iria dar aquela terra a eles. Muitas vezes nós ouvimos vozes dos nossos coleguinhas, da televisão, de outras pessoas que vão contra a voz do Senhor, que vão contra aquilo que está na palavra, contra o que os nossos pais nos ensinam. E quando nós ouvimos essas outras vozes, nós podemos ter consequências sérias, assim como o povo de Israel, que ficou mais 40 anos. Não, nós devemos pensar qual é a voz que nós devemos ouvir. Mesmo que pareça que a outra voz seja menor, esteja mais baixa do que 10 espiões medrosos, ainda assim, a voz do Senhor deve prevalecer nas nossas vidas. Devemos sempre ouvir aquilo que o Senhor nos diz, aquilo que a sua palavra nos diz e aquilo que nós aprendemos dos nossos pais e na igreja. E assim nós vamos conquistar muitas coisas para a glória do Senhor. E então, qual é a voz que vocês querem ouvir? A voz da fé, da esperança ou a voz do medo na hora das dificuldades?
Devemos escolher a voz da esperança, a voz do Senhor, não é mesmo? Então, ouvindo a voz do Senhor, acho que é melhor nós irmos fazer as nossas atividades. Vamos lá? Então, pessoal, aqui estão as nossas atividades da semana. A atividade dos juniores conta com caça-palavra, aqui é uma brincadeira de espião e aqui uma pesquisa bíblica. A atividade Kids conta com algumas respostas sobre a aula, aqui para desenhar 10 rostinhos tristes e 2 felizes, representando os 12 espias, e aqui colorir bem bonito. E agora vamos então para a nossa atividade da semana. Nós vamos então montar o cacho de uva, que foi o fruto que representava as coisas boas que tinha na terra prometida. Aqui no texto diz que é para vocês utilizarem o papel crepom roxo. Mas se vocês não tiverem em casa, vocês podem estar utilizando lápis de colorir. Eu já estou colorindo aqui a folha. Vocês podem usar lápis de colorir. Vocês podem usar tampinhas de garrafa. Vai da criatividade de vocês. Vocês podem usar o material que vocês encontrar em casa, tá certo? Como eu falei a vocês, a parte de baixo, essa aqui, vocês podem usar a criatividade e o material que vocês tiverem em casa. Aqui eu vou usar o papel crepom roxo. Então, é só aplicar a cola. Depois, depositar o papel ou o material que vocês estejam usando. Lembrando que vocês também podem colorir com lápis ou giz de cera. Pronto, pessoal, e assim fica então o cacho de uva que representava aquilo que os espias tinham encontrado na Terra Prometida. Aprendemos hoje que ouvir a voz do Senhor sempre será a nossa melhor decisão. Então, continue sempre ouvindo a voz do Senhor e vocês irão conquistar grandes coisas diante dele. Essa foi a nossa aula, eu espero que vocês tenham aprendido bastante. Curta esse vídeo, comenta, compartilha com outros coleguinhas e não esquece, semana que vem nós temos um encontro marcado aqui. Um abraço especial e tchau, tchau!